Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos falar sobre uma biblioteca nova do Python chamada Time. Uma biblioteca para você poder manipular horas, utilizando aí o Python. Além de horas, também vamos trabalhar aí com um pouquinho de alguns conhecimentos, como por exemplo, retornar o ano, o mês e o dia de uma data, retornar também o dia do ano, o dia da semana. São todos parâmetros que você pode utilizar com a biblioteca Time. Prometo que essa aula vai ser bem curta em relação às anteriores que nós tivemos aqui no módulo. Detalhe importante, não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe e mostre-o aos colegas que têm interesse em aprender Python. Nós já estamos numa aula bem avançada do curso. Em breve, vamos entrar nas bibliotecas principais, a Matplotlib para gráficos, na biblioteca do Pandas para gerar dataframe, entre outras. Por isso, preparado e preparada, vamos começar. Abrindo o Visual Studio Code, você vai clicar sobre o botão para adicionar um novo arquivo e vamos chamá-lo de aula 23 biblioteca time.py para que você possa usar o codificador do Python. Para começar, nós vamos usar o import. Então você vai escrever import time. Prometo que essa biblioteca vai ser bem mais simples do que as anteriores. Se você quiser colocar um apelido para a biblioteca, você pode dar um as, TP, TI, T apenas. Vamos trabalhar com o nome Time mesmo. Parando o mouse sobre a biblioteca, você vai perceber que esse módulo ele fornece várias funções para manipular valores de tempo. Ele utiliza um padrão standard de representação da horas. E ele utiliza, então ele dá algumas informações aqui como o uso do formato UTC. Você vai entender no decorrer do curso. Vou usar um print vazio para deixar um espaço na nossa linha de console e vamos definir uma variável chamada relógio e ela vai ser igual a time.localTime. Nós vamos capturar o valor local. Eu vou usar aqui um print para verificar o que nós temos nesta variável relógio. Clicando em executar, na parte inferior você vai ver que nós temos uma variável diferente. Deixe-me dar um print para separar a nossa região de console do resultado da operação aqui do Python. Olhando aqui na parte de baixo, você está vendo time.structTime. É como se nós visualizássemos a estrutura de uma hora ou de um tempo. tm_year, ele está retornando o ano atual de 2024. tm_mon, que é a abreviação de month, mês 7, mday, que é month day, 14, tm_hour, 17, tm_minuto, 43 segundos, weekday é o dia da semana, year day é o dia do ano. Então nós temos aí vários formatos. Esse TSD, eu não sei, DST eu não sei realmente o que significa. Teria que ler a documentação, mas nunca precisei utilizá-la. Segue a vida. E segue o barco. Caso você queira capturar essas partes de uma data ou de uma hora, você pode capturar esses valores em variáveis. Por exemplo, se nós digitarmos ano e pedirmos para a nossa variável relógio, ponto. Lembre-se, nós temos aqui o argumento tm_year, que é o parâmetro para retornar o ano. Então, se eu quero o ano, basta digitar tm_year. É como se nós capturássemos essa propriedade na variável ano. Se eu dar um print na variável ano, especificamente, você vai ver o resultado, só o valor 2024. Você pode ter um objeto ou uma variável gerada a partir da sua biblioteca Time, capturando todas as informações do horário local e depois fazer o uso desses trechos ou desses pedaços de acordo com a necessidade. Esse print eu vou tirar daqui a pouquinho, então nós vamos fazer aqui a extração de todas as partes desse período. Então, mês é igual relógio.tm_mon, né, que é o parâmetro para mês. Dia é igual a relógio.tm_, aí você tem três parâmetros, mday, wday e yearday. Mday é o dia da semana, wday é o weekday, mday, perdão, eu acho que é o dia atual. Deixa-me ver aqui no parâmetro, é isso mesmo, é o dia de hoje. Então, mday, vamos fazer aqui a impressão só para ter certeza dessa nossa variável dia. É isso mesmo, olha, hoje é dia 14 de julho, então ele capturou o dia atual através do parâmetro tm_mday.
Se eu quiser capturar a hora, nós vamos usar do nosso objeto, da nossa variável relógio, tm_hour. Minuto vai ser igual a relógio.tm. Nós temos o minuto como min. Segundo igual relógio.tm sec, de second, segundo. Dia do ano é igual a relógio.tm y, day, year, day. E dia da semana igual a relógio, aqueles dois parâmetros lá que estavam no dia quando nós digitamos o day, tm_weekday. Se eu quiser agora fazer a impressão disso, então eu posso colocar um print para colocar o dia, vírgula, o mês e o ano na mesma impressão. Vou fazer aqui outro print para a hora, vírgula, o minuto e o segundo. Por fim, eu vou colocar aqui um print para o dia do ano, vírgula, e o dia da semana. Nós temos um print vazio para separar a linha do console e quando executarmos o nosso código você tem aqui dia, mês e ano, nós temos hora, minuto e segundo e o dia do ano e o dia da semana. Tudo isso capturado em variáveis a partir do nosso objeto relógio que capturou o local time a partir da nossa biblioteca time. Podemos fazer também com que essa instrução, o time, ele possa ser usado numa estrutura de loop para criar, por exemplo, uma estrutura tipo de um relógio, para que algo seja executado a cada segundo. Vamos fazer a criação de uma variável chamada relógio_ini. Eu vou capturar nesta variável o local time. Nesse momento, essa variável vai ter o horário de execução do meu código. E eu poderia criar uma outra variável aqui chamada relógio fim e definir o meu time.localTime. Só que veja só, eu gostaria de pegar a minha variável de relógio fim e incrementar alguns segundos para criar um ponto de parada. Eu não posso fazer aqui mais 5. Eu preciso colocar algumas observações. Mesmo que você coloque mais, nós temos o parâmetro chamado de sec, relógio.tm_sec. Apesar de não ter dado erro, ao executar o nosso código você vai ver que ele não vai funcionar. Por quê? Eu não posso concatenar uma tupla, né, com um valor int. Então eu não consigo somar um valor de segundos a uma tupla, que é um componente com várias partes, tipo de uma memória, tipo de uma variável array ou uma lista. Ok, então o que fazer nesse caso? Nós vamos pegar aqui o nosso relógio em segundos. Nós vamos criar aqui uma variável para time.mkTime, é uma propriedade desse objeto que converte uma hora local time em segundos desde epoch, né, que eu acredito que seja o ponto zero do controle de tempo para ele. Para fazer isso, nós vamos usar o nosso relógio ini. A partir desse ponto, nós vamos pegar esse nosso relógio em segundos, e aí sim, como isso vai gerar um número, eu vou colocar o mais igual e vou somar 5 segundos a esse tempo. Por fim, o meu relógio fim vai ser exatamente a mesma instrução, só que com um detalhe. Nós vamos usar o nosso relógio em segundos como parâmetro. É como se eu adicionasse 5 segundos ao meu horário que foi capturado, usando os parâmetros que ele me fornece ou as ferramentas que a própria instrução me oferece. Se nós dermos aqui um print relógio_ini, vírgula. Bom, em vírgula, vamos colocar aqui um print para cada linha. Então, print relógio ini, relógio em segundos, que é o tempo depois da somatória dos 5, e o relógio fim. Ao executarmos o nosso código, você vai ver que o relógio início ele segue a estrutura padrão da biblioteca time. E se nós procurarmos os segundos aqui da nossa hora, estava dando 9. Veja a conversão que ele faz de segundos. Ele captura o nosso date time e configura tudo em segundos. Depois adiciona 5 segundos para 14. O que eu tenho aqui, uma estrutura de tempo com 5 segundos a mais. E você pode utilizar esse tipo de cálculo para qualquer padrão dentro do relógio, minutos e assim vai. Vou tirar esses prints. Feito esse processo de adicionar segundos, eu já posso então criar a minha estrutura.
Eu vou criar uma estrutura de repetição de loop infinito chamada true. Enquanto for verdade, true. Eu vou colocar aqui o comando localTime é igual time.localTime. Estou capturando a hora local para uma nova variável. Uma variável chamada de result vai ser time.stringifyTime. Essa é uma estrutura que converte uma tupla mostrando um formato específico de horários. Nós vamos usar essa tecnologia aqui, ou este recurso, para fazer a formatação da nossa hora. Porcentagem H, 2 pontos. Porcentagem M para minutos, 2 pontos. Porcentagem S para segundos. Depois, espaço, porcentagem P. Depois, vírgula, localTime, que é o formato que eu quero de exibição. Print, result. Se você quer uma formatação amigável, você tem que usar o stringify time para poder formatar uma hora dada pela sua biblioteca. Time.sleep. Esse comando faz com que você adicione segundos à sua rotina. Então, se eu coloco 1 segundo, ele espera 1 segundo antes de rodar de novo essa rotina. Se eu colocar 10, ele espera 10 segundos, 100 segundos e assim por diante. A nossa estrutura está pronta. O único detalhe que eu preciso fazer agora, usando o padrão de indentação do Python, pois você sabe que é assim que ele mantém uma estrutura de execução em loop, se localTime, que é a nossa variável capturada no início do processo, for igual relógio fim, que é o meu ponto de parada da execução do código. Então, exit. Se nós não tivermos essa linha, ele vai ficar eternamente rodando, mostrando o horário. Mas quando eu coloco este ponto de parada, ele para depois de 5 segundos. Vamos ver o código? Eu vou executar. E você vai ver aqui na parte de baixo que ele vai a cada segundo rodando o ciclo do while, até que ele chega no horário esperado. Horário de início, 17h52 e 52. Como eu adiciono 5 segundos, ele vai executar até 57. Se você quiser que ele rode por 15 segundos, então você coloca um time to sleep 15, executa a ação e observe, como se você tivesse, por exemplo, que disparar algum assunto. Opa, time to sleep não, fiz errado aqui, eu vou apagar. Aqui o time to sleep continua 1 segundo, mas eu quero que o número de ciclos aumente. Então eu somo lá na parte superior a quantidade de segundos que eu quero, que é 10. Agora sim, ao executar o nosso código, você vai ver que agora ele vai adicionar, vai rodar por 10 segundos. Imagine que você vai disparar notificações, que você vai capturar alguma informação que precisa ser feito segundo a segundo, ou por uma quantidade específica de tempo. Programando o seu script com uma função como essa, com ponto de saída, ele vai executar pelo tempo que você precisa. Vou pressionar Ctrl S para salvar esse script. Esse é o da aula 23 e, conforme prometido, dessa vez a nossa biblioteca Time foi com um tempo bem menor de aula. E como proposto no início do curso, terminamos mais uma aula sobre as bibliotecas do Python. São milhares de bibliotecas espalhadas aí pelo planeta. Eu não vou trabalhar, é claro, com muitas bibliotecas porque isso não faria sentido. Seria muito complicado dar um curso com milhares de bibliotecas diferentes. Mas algumas são bem práticas, algumas são bem fáceis de utilizar, como você viu essa da biblioteca Time. Espero que você tenha gostado dessa aula. Não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe nas suas redes e indique aos colegas que estão procurando um curso de Python, que tem um curso aqui no YouTube totalmente gratuito. Em breve, esse curso vai subir com algumas aulas extras lá para o meu portal para que eu possa oferecer a você certificado de conclusão, suporte técnico para suas dúvidas e ainda um ambiente com um grupo de discussão específico para os meus alunos lá no meu portal. Inclusive tenho aí uma promoção para os alunos aí do meu portal. O aluno mais engajado nesses próximos 30 dias, que vai no período acho que até 15 de agosto, receberá, o aluno mais engajado, um livro de Python totalmente de graça. Se você tiver interesse, entre no meu site cursos.alessandrotrovato.com.br, se inscreva num dos cursos e participe. O seu engajamento vai te dar um livro de presente. Grande abraço, nos vemos então nas nossas próximas aulas. Até lá!